Olá, você está no AbraCast, o podcast da Abrafate, aqui no coração do Abrafate Show 2023, o maior de todos os tempos. O tema desse podcast é algo que você vai gostar bastante. Nós vamos fazer um balanço dessa edição de 2023 e já falar das perspectivas para o próximo, lá em 2025. E é por isso que eu recebo aqui um trio que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais e quero cumprimentá-los. Bem-vindo, Luiz Cornacchione, o nosso presidente executivo da Abrafate. Obrigado, João. Bem-vindo. Olá, Fábio. Olá, Alexandre. Cumprimentar também aqui o Fábio Umberg, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Abrafate. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, João. Acho que vai ser uma conversa muito boa, hein? Eu não tenho a menor dúvida. Eu estou muito ansioso para saber o que é que vocês vão dizer sobre o evento que acaba de terminar. Não é, Alexandre Brown? Muito bem-vindo. O Alexandre, que é diretor do Núcleo de Construção da Nuremberg Messi Brasil. Bem-vindo. Isso aí, João. Obrigado pela oportunidade de contribuir aqui um pouquinho com as ideias. Alexandre, já vou começar contigo. Vamos lá. Acabou nesse momento a edição de 2023 do Abrafate Show. Os números ainda não estão todos compilados, mas o que é que já dá para falar dessa edição? Isso, primeiro eu queria falar que eu estou muito curioso, né? Estou louco para saber os números de hoje. Os corredores falam um pouco por si só e os corredores lotados, né? Então a gente já tem uma certa ansiedade aí para ver os números. Mas, que eu posso te dar um pouquinho de spoiler, ontem, ao fechar o dia, nós já havíamos batido os números de visitante da edição anterior, 2022. Então o que vier hoje, o que veio hoje, realmente só adiciona ainda mais sucesso ao evento. E foi muito perceptível, né, nas nossas caminhadas, nesses 3 dias pelos corredores, a grande presença, o público aqui em massa, não é? Pela Abrafate também teve essa percepção. Muito. Não só de público, mas você via nos estandes, né? Quando você olhava os estandes, ou quando você ainda olha, porque está acabando, mas você vê muita gente dentro dos estandes conversando, e isso é super importante, né? Agora, antes da gente continuar com os números, queria saber como é que é a rotina de vocês nesses 3 dias. É muita caminhada pelos corredores da exposição? Vamos lá, vai. Muita. Assim, acho que o importante, pelo menos eu como acho que isso é, essas caminhadas é importante para a gente poder encontrar as pessoas, sentir, ouvir das pessoas, né? Os feedbacks, inclusive algumas sugestões e tal. Então, não tenha dúvida que a gente tinha andado bastante nesses últimos 3 dias. Eu diria para você que é nada menos do que 10 mil passos por dia, com toda certeza. E você tem inclusive um controle aí, eu né, tenho Luiz? esse meu reloginho agora que eu só faço com ele, mas é isso mesmo. Hoje já deu mais de 11. E você, Fábio, como é que é a tua rotina? Então, acho que assim, caminha muito, com dois objetivos principais. O primeiro é esse de encontrar as pessoas, ouvir, sentir um pouco o pulso, né? Como é que está o clima do evento, o clima geral do setor que se reflete no evento. E o segundo é olhar aquilo que precisa ser corrigido imediatamente. Então você fica olhando, fala, tem alguma coisa com problema, tem um papelzinho ali, tem que acionar. Então a gente também tem que cuidar do evento. Tenho certeza que o Alexandre faz a mesma coisa. A gente fica de olho naquilo que não está exatamente errado às vezes, é só uma correçãozinha, uma melhoria. Então o olhar, a gente não descansa, chega em casa, a cabeça está a 1000 por hora ainda. É sempre um olhar bem atento e por vezes por questões que somente nós sabemos, né? Exatamente. O visitante, o expositor não fazem ideia. E a equipe da Nuremberg, Brown, como é que se comporta nesses 3 dias? Olha, é bem tenso. O nosso trabalho começa um pouquinho antes, desde o dia que a gente chega aqui para fazer a marcação do pavilhão, onde que os stands vão ficar. E aqui eu trago uma informação que ainda nem compartilhar com os amigos da Abrafate. A Abrafate Show é uma das mais complexas feiras em termos de construção. Nós temos um evento enorme que chama Expo Revestir, que ocupa isso aqui inteiro, que realmente é ímpar em questões de construção, mas a Abrafate está muito próximo em termos de complexidade. Os eventos são extremamente construídos, extremamente criativos, muitas atrações. Então, para nós aqui, realmente, se você fala de andar, eu faço uma maratona bem completa aqui, porque já tem essa tensão, né, durante o período de montagem, e na feira eu tenho uma agenda bem intensa, porque eu já começo a falar da próxima edição, falar de 25, então as pessoas já nos procuram para falar do seu espaço na próxima edição, expectativas, então é uma maratona que a gente vive aqui nesses dias. Inclusive aqui ela consegue já se visualizar em 2025 com base no formato que temos aqui, né? Exato. É a maior edição em área ocupada, eu disse aqui na abertura, né?
A que se deve esse feito? Como é que vocês sentiram esse retorno do mercado, uma vez que nós tivemos a edição do ano passado? Olha, realmente é isso. É a maior edição, são mais de 12 mil metros de stands, mas quando você fala em área de ocupação de pavilhão, porque aí envolve praças de alimentação, auditórios, são mais de 20 mil metros. Então realmente é algo que é impactante. Bom, na questão de ocupação... Putz, perdi essa parte, hein? Da vinda dos novos expositores, como é que foi isso? A chegada, teve muito retorno, novas chegadas? Isso, exatamente. Desculpa, acabei perdendo uma parte da pergunta. Esse ano está se marcando muito pela volta dos pavilhões internacionais, né? Até o ano passado, na edição anterior, nós tivemos aí muito impacto ainda da pandemia, restrições de alguns países. Então esse ano eu acho que isso é um ponto que marca muito essa edição, que é o retorno desses países, o retorno desses pavilhões internacionais. Então acho que isso tudo se deve também a um evento muito consolidado. A Abrafat, ela está inserida no calendário internacional do que a gente chama aí fora da família de coaching shows. E como é que vocês avaliam essa presença internacional que nós temos aqui nesse ano? Dá para falar de uma proporção entre o expositor nacional brasileiro e os que vieram dos outros países? Sim, a gente tem uma grande representatividade pela Ásia. Outro país que é um país que está representando muito para o mercado de tintas, que é a Índia. Nós estamos tendo alguns representantes aqui, e aí temos empresas da Europa, América Latina, mesmo a Argentina, com algumas dificuldades que o país lá vive, encontrou maneiras de estar presente aqui, seja patrocinando o congresso, na feira. Então é uma feira hiper consolidada porque ela é um encontro internacional que nós estamos sediando aqui no Brasil. E nós andamos pelos corredores e ouvimos as diferentes línguas o tempo todo, né? Dos visitantes e também dos expositores. Agora, Fábio, o que é que teve de novo na edição de 2023 que nós podemos destacar para quem nos acompanha? Bom, teve muita coisa nova. Primeiro, tem aquela inovação incremental, né? Aquilo que já existia e foi melhorado. Então tem melhoria em sinalização, a questão dos totens, com o uso das fotos dos próprios integrantes das equipes da Abrafat, da Nuremberg Messi e da Vincennes, foi uma inovação que chamou muito a atenção. Isso a gente chama de inovação incremental, não é algo que você fala, é prioridade em termos de melhoria, mas provoca essa sensação de que mudou. Então tem sinalização, uso de cores nos auditórios, a forma de dividir o auditório grande. Teve muita novidade nesse sentido. Fora isso, aí você tem novidade, coisas que não existia antes. Nesta edição, a Abracast é uma das novidades. Não existia, foi sucesso. Muito comentado, todo mundo querendo participar. Então, essa é uma novidade do ponto de vista da comunicação. E fez com que, inclusive, a feira se estendesse, não é, Fábio? Porque desde julho nós estamos falando sobre a Abrafat Show, Verdade. Os expositores, os patrocinadores passando por aqui, né? Exatamente. Isso gera, né, um ruído aí que vai crescendo. Então, a expectativa que foi sendo criada a partir da divulgação, né, de cada episódio, foi gerando essa vontade. Puxa, vai chegar, tá chegando. Então, na semana passada, estava um clima de ansiedade para o evento acontecer impressionante. Diferente de outras edições, você sente? Eu acho que sim, mesmo você considerando que a distância entre uma e outra foi menor Exatamente. que o normal. A gente teve 17 meses de distância, mas criou esse clima de expectativa. Também, em parte, porque o ano foi positivo, né? Para a indústria de tintas em geral, existia uma expectativa mais ou menos, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com a economia. De repente, foi bem, foi um ano bom. Então, isso também proporciona aí, aos participantes uma visão diferente. Poxa, eu vou lá porque tem oportunidade de negócios melhores. Mas continuando em relação às novidades. Né, trazidas nesse ano, uma que também gerou muita curiosidade foi a carreta da Escola Móvel de Nanotecnologia do Senai.
Muito legal ter uma carreta dentro do pavilhão. Foi a primeira vez que a gente fez isso, em 18 edições, né? E gera, no mínimo, desperta uma curiosidade. A pessoa passa com uma carreta aqui dentro, vai olhar e é uma carreta. O Senai tem esse modelo de ensino móvel e a carreta é super equipada sobre um tema que tem tudo a ver com tintas, que é nanotecnologia. Então, outra coisa que gerou também bastante impacto. Mini cursos, outra novidade dessa edição. Tivemos 4 mini cursos, mini mesmo, 1h15 cada um, para não impactar demais na visitação, né? Porque a gente quer também que a pessoa participe do congresso, das atividades no mezanino, mas quer que ela esteja aqui embaixo, né? Que ela circule por aqui também. Circule pelos corredores, visite os expositores. E esses mini cursos foram em quais áreas? Então, a gente teve mini cursos mais específicos. Por exemplo, a gente teve um mini curso sobre pintura anticorrosiva, por exemplo. Outro sobre pinturas solares, com energia solar. E também uma coisa de macro tendência. Como é que será o mercado em 2040? Foi uma experiência positiva. A gente entende que tem espaço para melhorar isso para 2025, para olhar, inclusive, qual que é a maior demanda a partir das informações que a gente coletou nesta edição. Mas é algo que, no meu entender, veio para ficar, porque existe demanda. E essa novidade também está conectada com uma outra, que é, vamos dizer, uma busca forte que a gente fez por trazer um público mais jovem, quer dizer, um estudante de graduação, isso de é química, maravilhoso, de engenharia química, de cursos que estão conectados com a nossa área, para visitar, para participar do congresso, para participar dos mini cursos. Esse público valoriza um certificado de mini curso, um certificado de congresso. E para os patrocinadores do congresso foi colocada uma contrapartida que era: cada patrocinador tinha direito a 5 bolsas para estudantes que eles indicavam. Quem não conseguia indicar, pedia para nós indicar. Então funcionou, teve mais estudante. Isso é importante por quê? Porque o estudante de química não necessariamente ele vai para o mercado de tintas. Existem outros mercados que às vezes são considerados mais charmosos ou até mais rentáveis do ponto de vista financeiro, né? Para quem faz química, você fala, bom, indústria de cosméticos tem um charme, né? Ou a indústria farmacêutica paga bem, né? Mas a indústria de tintas é uma carreira super importante e dificilmente alguém que entra no setor de tintas sai. Então, a pessoa entra, ela pode até mudar de empresa, mas ela fica. A gente tem um ditado que a gente usa no setor que já entrou a tinta na veia. Quando entrou, não sai mais. E no coração, né, Fábio? Porque nós sentimos que há relatos muito apaixonados dos químicos desse setor, né? Sem dúvida. Tem uma ligação muito forte e as pessoas se conhecem. Esse também é um dos segredos desse evento. Tem muito reencontro. Você reencontra pessoas que você não via há 20 anos, que estão em outras empresas, em outras cidades, às vezes em outros países, né? Ele trabalha em multinacional, ele foi mandado para outro país, voltou 10 anos depois, está aqui. O ponto de reencontro é o Abrafat Show. Com certeza. Agora, algo que chamou muita atenção durante esses 3 dias foi a repercussão do quão plural foi o Congresso de 2023. Como é que foram definidos os temas desse ano, Fábio? Olha, normalmente é assim, a gente não tem uma pré-definição de temas. A exigência é que sejam temas relacionados ao universo das tintas. Então, a gente recebe, abre a chamada de trabalhos, né, o Call for Papers, e recebe resumos que são submetidos à avaliação de um comitê científico. Tá? O comitê científico faz a triagem, faz esse é bom, esse aqui não tem nada de muito inovador, então selecionamos 90. A partir dessa seleção de 90, o que a gente procura fazer? Agrupar por temas. Então, são sessões. Tem 5 salas simultaneamente, em cada sala é uma sessão. Então, tem sessão sobre tintas arquitetônicas, sessão sobre novos materiais. E aí se agrupa conforme a temática.
tem gente de fora do Brasil, gente de indústria de tintas, gente fornecedor de matéria-prima, gente de universidade. É bem diversificado o conteúdo, mas o que a gente prioriza é que sejam temas técnicos, não são temas comerciais. Você não vem aqui para oferecer produto, né? Vem aqui para falar de desenvolvimento, de pesquisa, de soluções novas para demandas que existem e para demandas que ainda não existem também. E há uma convergência clara entre o que é abordado no Congresso e o que é apresentado na área de exposição? Há uma sinergia? Eles conversam? Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. São complementares. Congresso e exposição são complementares. Por isso é que a gente também procura fazer esse equilíbrio dos horários. Fazer com que as pessoas que estão assistindo o Congresso venham à exposição. Tanto porque muitas vezes elas são ligadas a algum expositor e aí ali elas podem explicar mais sobre aquela solução que eles apresentaram no Congresso, quanto porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo as palestras são da área técnica das empresas, são dos laboratórios e querem ver o que existe de novidade, né? Ou o que existe de oportunidade de colaboração. Existe muito trabalho em colaboração na nossa indústria entre o fornecedor de matéria-prima e o fabricante. Então, é muito necessária essa interação e o formato, exposição e congresso simultâneos, favorece muito essa interação. Luiz, tendo então um congresso tão plural, uma área de exposição tão rica, na sua avaliação, pós 3 dias, quais são as pautas que saem de Abrafate Show 2023? Bom, a pauta de inovação, sem dúvida nenhuma, sai fortalecida, quer dizer, já é uma pauta tradicional no setor, né, tradicional, né, nesse evento. Ela sai bem fortalecida, isso não há a menor dúvida, até por conta um pouco do que o Fábio comentou, dessa sinergia, muito em função de que a presença de vários congressistas, né, se a gente olhar também conteúdo dos trabalhos, né? Hoje nós tivemos um evento importante, nós temos um prêmio Abrafate, que é um prêmio muito tradicional, que é feito há vários anos, e fizemos hoje aí a entrega do primeiro e segundo colocado, e inovação na veia, pegando um pouco aí do que o Fábio brincou, mas, então assim, a pauta de inovação sem dúvida sai fortalecida. Obviamente a gente sempre passa também pela questão da qualidade e conformidade, vamos dizer assim, qualidade / conformidade das tintas. A gente insiste muito nisso, né? A questão da gente ter tintas com qualidade e em conformidade com as normas, né? Com as normas técnicas, essa coisa. Então, é fundamental isso. Isso é importante porque é a garantia de que quem compra está comprando alguma coisa que vai entregar aquilo que está dizendo que vai entregar, né? Então, a gente fala muito disso aqui, né? E uma pauta agora que já vem ganhando, já vem trabalhando na Abrafate já há algum tempo, né? E ganhou, obviamente, vai ganhar cada vez mais notoriedade, é essa questão da sustentabilidade. Não tem dúvida, a gente, enquanto entidade, está muito focado nisso também, assim como temos foco em inovação, temos foco em qualidade e conformidade, a questão aí de sustentabilidade, essa questão toda está cada vez mais forte. No nosso radar, só um detalhe desse assunto, esse é o primeiro dos 18, vamos assim, que está chamando aí de carbono neutro, vamos dizer assim, e nós estamos fazendo uma ação de neutralização das emissões, quer dizer, ficou até um totem que estava aqui pertinho, a pessoa ia lá, falava de onde veio e tal, a gente vai calcular as emissões, as visitações e tal, e vamos dizer assim, replantar árvores para compensar, também a questão de tratamento de todos os resíduos, né, dentro aí de todas as normas para essa questão. Uma coisa bacana também, né, dos 3 pilares aí da sustentável, tem a questão da inclusão, né? A gente fez aí uma convênio, uma conversão com a PAI, então nós tínhamos pessoas aí especiais aí. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu tive o prazer de passar no corredor, tinha uma pessoa, queria me entregar o catálogo, eu fui lá, perguntei, assim, eu acho que isso faz parte de um papel até muito mais social que nós temos que ter. Então, e o último ponto, que a gente também, assim como a questão de sustentabilidade, é a questão de governança, a gente vem trabalhando também, e aí já meio como um SG, né?
essa questão da governança. Então, na questão ambiental a gente vem forte, eu falei um pouco da questão social e também a questão de governança. Eu diria que se falasse quais são as pautas da entidade, né, que a gente vem sempre reforçando, impulsionando, né, que está na nossa missão: inovação, qualidade / conformidade, sustentabilidade e governança. Acho que essas são os 4 pilares para nós, enquanto associação. A gente tem um foco muito grande nisso. E até para compartilhar com quem nos acompanha dessa preocupação com os resíduos, até o crachá, né, que antigamente nós usávamos em um evento, nós deixávamos no carro, descartávamos de forma aleatória em algum lixo. Até com o crachá houve uma preocupação. Tá, né? Vendo recolhimento deles. Recolhimento, né? Isso. Isso é fantástico. Agora, Luiz, na nossa primeira conversa, lá em maio, você me disse que uma associação forte é uma associação cuja diretoria é participativa, os associados são participativos. Como é que a gente sai de Abrafate Show 2023 em relação aos associados da associação? Sai, vamos dizer assim, ratificando, essa palavra que eu vou usar, ratificando um pouco que eu te falei em maio, né? Eu acho que essa é uma característica super importante da Abrafate enquanto associação, né? Eu sempre falo e reforço isso, no dia da abertura mesmo eu falei. Eu acho que a Abrafate tem uma característica que, sem muito trocadilho, é um show, né? Essa questão que a gente tem os associados, tanto os associados fabricantes quanto os associados fornecedores. Vamos lembrar que nós temos aí ambos associados, uma participação efetiva no dia a dia da entidade, seja através dos comitês que a gente tem, seja através de conversas que a gente tem, e seja aqui no nosso evento do Abrafate Show, que é uma oportunidade ímpar. Eu encontrei vários aqui, conversei com vários, Fábio com toda certeza, a nossa equipe que estava aí, a equipe da Nuremberg. Então, sempre isso reforça, né, que uma associação é tão mais forte quanto mais forte, participativos, engajados forem os seus associados. E no caso da Abrafate, isso é um destaque que eu sempre faço, porque realmente há uma integração muito boa. E de um lado, para nós, nos desafia a seguir impulsionando, né, crescendo, né, tendo ações, e do lado deles, eles sabem que do nosso lado, enquanto associação, vão entregar a eles aquilo que no fundo fica para a gente mesmo fazer. Então, e esse exemplo da Abrafate Show é fantástico para isso. Com certeza. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês, e como forma de reforçar, inclusive, o que o Fábio acaba de colocar sobre a movimentação do mercado e as expectativas para o futuro, um comentário de um dos nossos entrevistados aqui no Abracast. Esteve aqui conosco o senhor Francisco Fortunato, ele que é o sócio fundador do Grupo OCQ e o CEO da L. Queiroz, e ele disse o seguinte: ele sente que o mercado está muitíssimo animado, ele viu insights poderosíssimos de diversos expositores em relação a principalmente linha verde, e que é muito expressivo de um ano para o outro o crescimento do Abrafate Show. Fala de uma das personalidades do mercado, super respeitado, com uma bagagem muito grande aqui, e eu quero que vocês me comentem esse fato com base na sensação de vocês em relação à movimentação de outras empresas, de outros setores. Vocês concordam? João, o que o Francisco disse é um pouco do que a gente acabou de conversar. Acho que ele tem uma percepção bastante apurada dessa questão, até por conta da pujança do grupo que ele representa. Então, mas isso tem uma coisa importante. Alguém me perguntou e eu costumo falar. Acho que o reflexo do Abrafate Show, disso que Brown falou, de que Fábio falou, que nós estamos conversando aqui, é um pouco do reflexo da importância e do tamanho e da relevância que o setor de tintas brasileiro tem, né? Nós somos o 5º maior produtor de tinta global, não é pequeno, nós estamos falando que nós somos o 5º, assim, na nossa frente nós temos a China em primeiro, os Estados Unidos, Índia e Alemanha, né? O Brown até falou da questão da Índia há pouco. Nós somos o maior produtor de tinta da América Latina, fazemos praticamente 50% de toda a tinta da América Latina. Então, na minha leitura, isso que o Francisco falou, isso que a gente conversou aqui, esse evento, os números que o Brown deu, reflete um pouco a importância que esse setor tem, não só no Brasil, mas na América Latina e globalmente, né? Então, assim, nós somos o 3º maior evento de tinta global, né? Nós temos lá China, Europa e nós. Então, assim, eu acho que isso reflete muito, e o Francisco, da Oswaldo Cruz, captou muito bem isso. Então, isso só nos enche de orgulho e também nos dá muito mais responsabilidade, né, para o evento que daqui 2 anos teremos novamente, e todo o desafio que nós,
quanto a associação e a Nuremberg, quanto nossa parceira na realização do evento, tem para esse setor tão importante que é o nosso setor de tinta brasileiro. Agora, Fábio, eu vou passar para cá para saber como é que foi então o prêmio Abrafate de Ciências em Tintas, edição 2023. O que é que vocês vislumbraram de novo e quais foram os destaques? Bom, esse prêmio é um prêmio já muito tradicional também. Ele foi criado até antes do evento, né? Ele existe desde 1988 e esta foi a 24ª edição. Mas foi a primeira vez em todos esses anos que a gente decidiu realizar a entrega do prêmio aqui. Durante o Abrafate Show? Durante o Abrafate Show. Então isso aconteceu hoje, no terceiro dia, ao final da sessão plenária, com um objetivo principal: mostrar a importância desse prêmio, né, para o setor e, ao mesmo tempo, valorizar quem foi premiado, né? Quer dizer, ele receber diante de um público super qualificado que estava ali assistindo a sessão plenária e, além disso, os dois trabalhos premiados tinham uma vaga reservada na grade do Congresso. Então eles puderam apresentar hoje também, depois da entrega do prêmio, na tarde de hoje, os vencedores apresentaram o seu trabalho aí com mais detalhe para o público do Congresso. Então ganhou uma força, né, um reconhecimento, que muitas vezes o prêmio tem um valor em dinheiro que é dado aos ganhadores, que é importante, que atrai, mas muitas vezes atrai muito mais o reconhecimento. Você ter um prêmio Abrafate no seu currículo é um reconhecimento importante. E os destaques do prêmio em 2023, anotei aqui para poder comungar com vocês. Primeiro lugar, Manuel Julimar Lopes, da Lopes Química, novo plastificante sustentável de origem vegetal e renovável, um trabalho magnífico. E o segundo lugar foi para RMA Tecnologia. Os destaques foram a Eduarda Diefenbach, Hernani Paludo, Rogério Avage, um estudo sobre electroscopia de transmissão aplicado no ajuste de propriedades colorimétricas de stens para madeira e controle de força de tingimento de pigmentos de efeito. Novidades, tecnologia, muito estudo, muito desenvolvimento que garantiram a eles esses dois primeiros lugares, né, Fábio? Sempre isso, essa é a ideia, né? Estimular a pesquisa, estimular a interação entre o pesquisador da indústria independente, universitário e a indústria de tintas, quer dizer, fazer a evolução acontecer, né? Não adianta só uma pesquisa pura sem aplicação. O que a gente quer é que a pesquisa tenha conexão com o futuro da indústria. E aí, nesses dois trabalhos premiados hoje, você tem, pelo próprio título, você já percebe, um com muito foco em sustentabilidade, né? E outro com muito foco em inovação com automação já em direção à indústria 4.0. Fantástico. A gente está falando de futuro mesmo e os pilares que a Abrafate acredita mesmo como premissas. Agora eu quero trazer uma observação daquele profissional que não é do ramo de tintas sobre o comportamento do visitante Abrafate Show. Me chama muita atenção circular pelos corredores e ver os estantes lotados, com as pessoas todas sentadas e discutindo, e não é uma conversa rápida, por vezes por horas aquelas conversas se desdobram. Dali está se acirrando o relacionamento ou também estão saindo negócios? Os dois, Luiz? Os dois. Acho que o Fábio também pode completar, até pela experiência dele, mas sem dúvida nenhuma que você tem uma questão assim, de relacionamento, de criar, rever novos relacionamentos, da questão toda, mas tem uma questão de negócio, de business muito forte, né? A gente ouve isso, eu converso e uma frase que marcou, não foi de um só, de vários, assim, a gente tem recebido visita de qualidade, eles têm falado, né? Faz até um trocadilho, qualidade, são visitas que sentam, conversam, e obviamente que isso é um setor importante, é um setor complexo, a questão de química, tal, tem aí uma série de coisas para discutir, não é simples essa questão, mas gera um negócio e tal, e no fim do dia esse, entre outros objetivos, também é objetivo, né, para além de relacionamento,
fazer a geração de negócio. E é isso que faz a feira também ser importante, a feira ter essa pujança e a feira ter essa longevidade que ela tem. Eu não tenho dúvida disso. Essa mesma percepção, Fábio? Eu acho que esse aspecto dos negócios, uma característica que pode ser aí acrescentada é que nem sempre o negócio é fechado na hora, né? Não é uma venda direta. Isso. Muitas vezes essa conversa se alonga porque, como eu disse, existe o trabalho em colaboração. Então nós temos que testar, né? A matéria-prima, uma nova matéria-prima, como é que ela vai cair na formulação? Porque tem a fórmula da tinta. Então, cada vez que você muda um componente dessa fórmula, tem impactos sobre os demais componentes. Tem várias reações químicas aí envolvidas, né? Então é preciso testar. E às vezes o negócio vai fechar daqui a 6 meses, mas é um negócio que foi iniciado aqui. Então o efeito, uma das coisas que a gente percebe ao longo dos anos, o efeito de um evento como esse dura até o próximo. Se prolonga, né? Exatamente. E a sua percepção, Brau, em relação a isso? Você que está em diversas feiras de diversos segmentos, em relação ao comportamento aqui em Abrafat Show? Tem 2 aspectos que eu gostaria de trazer aqui. O primeiro, complementando um pouquinho o lado do que o Fábio trouxe, do efeito de cauda longa que um evento traz, mas também o lado imediatista. Ontem nós tivemos uma rodada de negócio de 2 horas, onde tivemos o resultado de 17 milhões e 800 mil reais. Fantástico. Em 2 horas. Então isso é um resultado imediato. É o encontro do comprador com o vendedor e com o objetivo de fazer negócio naquela hora. É compra. Isso é mensurado ali na hora. E o outro lado que eu trago pelo lado de organizador de feira, além de muito orgulho pelo que eu faço, porque você viu quanta coisa é gerado num evento, né? Não é só exposição, é congresso, é reconhecimento, mas eu percebo a força do evento, o resultado positivo dele no meu processo de renovação para 2025. Então, para muitos aí que de repente não conhecem como é que funciona um processo de renovação, não é só lá nas vésperas do evento que nós vamos tratar disso. Nós iniciamos o processo de renovação para 25 há um mês atrás. Antes de realizar o evento, eu já estava concretizando negócios, renovando, assinando contrato com expositores que desejam já participar para 25, e aqui a minha equipe toda comercial visitando os expositores e também recebendo aqui no espaço que nós temos dedicado a eles, já para garantir o seu espaço, muitos querendo já negociar novas áreas, aumento de área. Então eu estou aqui com a mão no pulso aqui, realmente sentindo que 25 ainda vai ser um evento ainda com muito mais sucesso em termos de exposição. Já dá para sentir isso é palpável, porque já começou há um mês atrás e eu acredito que durante a feira aqui isso cresceu de forma exponencial, esse interesse. Exatamente, e estendeu para o internacional. O internacional sempre tem um processo um pouco mais lento, e nós aqui já estamos emitindo contrato de grandes áreas para 25, para expositores internacionais. Isso é incrível, até porque quem chega primeiro garante o espaço que quer, né? Consegue formatar melhor a sua área de exposição, por exemplo. Exatamente, a regra é muito simples. Quem está pode permanecer onde está, né? E depois de passar esse processo de adaptação, adequação da planta para quem participou, nós abriremos para o mercado. Isso só no início de 2024. Mas quem está aqui agora já está correndo para garantir o seu espaço, para negociar algum aumento. Então a gente está sentindo realmente que o evento trouxe o resultado esperado, ou até superou, né? Ou até superou. Vamos ouvir de Abrafat essas percepções em relação a 2025. O que já deu para sentir, Luiz? Olha, um pouco do que o Brau falou, a gente tem esse efeito, obviamente já começamos aí, tem todo esse processo. Eu acho que o processo de inovação, a estrutura do processo de inovação, o racional, vamos dizer assim, na minha avaliação é muito bom. Acho que ele é justo, ele é muito justo e muito com o processo que você faz, né? Você acaba fazendo de uma maneira muito racional e acaba dando a oportunidade para as pessoas se movimentarem de maneira correta. Transparente, além disso, bem, Brau. E eu acho que quando a gente olha tudo que a gente falou até agora, números, movimento, né? Eu acredito que a gente vai ter um processo de renovação bem forte. Acho que praticamente a gente vai trazer o que está aqui para 25, obviamente ter uma meta de ficar um pouco maior, não é certo? E eu acredito que a gente vai fazer em 25 uma feira, no mínimo, semelhante em termos de espaço, né?
que nós fizemos agora em 23. Então, na minha opinião, acho que estamos todos de parabéns. Né? E a sua percepção, Fábio? Fábio que acompanha a Abrafat Show desde as origens, né, Fábio? Quase desde as origens. Quase desde as origens. Faltaram quantas edições mesmo? Eu entrei na sexta edição. Na sexta. Essa é a 13ª que eu estou participando. Tem história. Que uma feira que acompanha o quê? Que chega até a maturidade agora, né? Na 18ª edição. Não, já está madura, muito madura, mas sempre tem espaço para crescer, para inovar, né? Aquilo que o Brown e o Luiz falaram sobre a exposição, estou totalmente de acordo. Queria ressaltar também a questão do congresso. Neste ano, nós tivemos um congresso muito concorrido. Salas cheias, assim, muito mais cheias do que a edição anterior. Participação de expositores, de espectadores mesmo. Exatamente. Então teve uma procura muito forte que reforça justamente essa busca pela inovação. Quer dizer, por que a pessoa está assistindo aquilo? Porque ela quer saber o que está sendo pesquisado, quais são as tendências, né? O que tem de novidade aí que eu possa levar para ser testada na minha empresa, para ser discutida, né, um pouco mais aprofundadamente. Onde é que tem oportunidade para melhorar? E às vezes tem demandas que são vindas de questões regulatórias, né? Tem demandas que são do consumidor, do usuário, né? O usuário industrial também apresenta demandas. Olha, eu preciso de uma tinta que tenha tal e tal característica, tal e tal desempenho. E ele tem que correr atrás para desenvolver. Então, o que ele vem aqui em busca? Soluções. Isso. Basicamente é isso. Tanto no congresso quanto na exposição, o que ele está querendo ver é solução. Agora, uma das motivações de fecharmos essa temporada do Abracast com Nuremberg e Abrafat aqui também pela oportunidade de agradecer aos expositores, aos visitantes, aos palestrantes, não é? Eu queria que vocês fizessem esse direcionamento a todos os que, junto com vocês, fizeram esse evento acontecer. Bom, então vamos lá, vou iniciar. Do meu lado um agradecimento muito especial, né? Eu digo, na posição que a gente está na Abrafat, para mim é um orgulho, né, poder fazer parte de um evento dessa magnitude, né? E a gente tem esse evento por algumas características, porque nós temos vamos assim, a participação efetiva das pessoas, nós temos aí o compromisso dos patrocinadores e dos expositores, tá certo? É esse conjunto, né? E esse conjunto deles ver valor num evento como esse, tanto na exposição quanto no congresso, como o Fábio bem disse, que faz o congresso. Então, do meu lado, um fraterno agradecimento a todos os participantes, patrocinadores, expositores, né? E estaremos juntos em 2025 tão bem, até melhor do que tivemos aqui em 23. Obrigado. É uma reverência necessária, né, Fábio? Não tem dúvida, porque na verdade o evento, a gente tem muito envolvimento na concepção, na questão de conceito, na organização aí com o apoio da Nuremberg Messe, da Vincent, tem muita gente envolvida nesse trabalho, mas cada expositor, cada visitante, cada congressista traz a sua contribuição, né? Muitas vezes a gente encontra nos corredores gente que traz sugestões, traz observações, pequenas críticas que são vistas como oportunidade de melhoria. Então, existe um reconhecimento por parte dos participantes da importância do evento. Eles têm carinho, né? Têm muita vontade de que o evento continue e seja cada vez melhor. E eles buscam contribuir para isso. Então, queria agradecer a cada um dos participantes de todas as condições, né? Do visitante, do congressista, do palestrante, o patrocinador, o expositor, todos aqueles envolvidos aqui. Muita gente envolvida no trabalho, às vezes de bastidores, que não é visto, todos esses têm um papel fundamental. O agradecimento é geral para todos aqueles que eu só queria completar um ponto, João. Quero fazer também, não menos importante, um agradecimento especial às equipes. A equipe da Abrafat, a toda a equipe da Abrafat, a equipe aqui da Nuremberg Messe Brasil, e não só do Brasil, mas da Nuremberg, tinha pessoas da Nuremberg de fora aqui, o que nos encheu de muito orgulho, né? E a equipe da Vincent. Acho que essas equipes junto, um pouco disso você viu, né, naqueles
totem, que tinha fotografia, tudo. E eu escutei muito que isso humanizou o evento, né? E aquela equipe que estava nos totes e está no dia a dia que põe o evento desse em pé e que faz as coisas acontecer. Então, muito obrigado a todas as equipes, Abrafat, Nuremberg e Vincent. Muito obrigado. E a Nuremberg também reconhece esses atores todos, Brown? Puxa, sem dúvida, né? Se eu for nomear cada um aqui, nós não vamos terminar. Mas, sem dúvida alguma, agradecer a todos os expositores, patrocinadores e visitantes. Eles são super importantes em toda a estratégia do evento. Eu vejo o empenho deles em nos ajudar, em nos dar dicas. Então é isso extremamente importante. E aqui eu queria deixar o meu agradecimento especial para a Vincent, que é a nossa parceira internacional que colabora em muito, e a Abrafat. Sem dúvida alguma, a confiança que a Abrafat depositou na Nuremberg e nas pessoas que estão envolvidas nesse evento é de extrema importância, porque eles também têm todo o lastro da história do evento. Então a gente está sempre consultando os universitários, né? Como é que é isso? Funciona, não funciona? Quais as ideias? E um fato aqui positivo e muito interessante que eu quero trazer para fechar meus agradecimentos é: um pouco do criativo é esperado do nosso lado, né? Mas essas faces todas, essas fotos que você tá vendo pela feira, a ideia desse cara aqui do lado, surgiu do Luiz, que lá em Nuremberg, em março, quando nós estávamos visitando a European Coach Show, que é a nossa Abrafat lá em Nuremberg, e lá eles já tinham essa característica de ter as pessoas dando essas boas-vindas. Ele falou assim pra gente: eu quero isso aqui. Nós estávamos saindo do metrô, vimos essa imagem e falou: eu quero isso aí. Foi nós o primeiro dia de evento lá em Nuremberg esse ano. Nós compramos de imediato a ideia e, puta, é um sucesso. E executaram, né? Muito legal. Para ficar um pouco mais claro para você que nos acompanha, em toda a área de exposição nós tínhamos totens em tamanho real das pessoas que fazem parte desse time Nuremberg, da Abrafat, todos em tamanho real, com placas orientativas, né, e avisos, informes. Foi muito bacana mesmo. João, e meu parabéns, não só meu, de todos nós aqui, a você, a equipe que está aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho dúvida que o Abracast foi um sucesso, e também isso deve-se a você e a equipe que está aqui com a gente hoje, gravando com a gente. Não tem dúvida, porque isso é uma tendência que veio para ficar, porque é onde você pode interagir com todo mundo. Então, parabéns. Muito obrigado. Estaremos juntos em outros eventos da Abrafat. Obrigado. Agradeço em nome de toda a equipe que, de fato, aqui nos bastidores, Fábio comentou sobre os bastidores, trabalhou demais, não somente na captação de todo esse material que você nos acompanha, mas também na produção, na edição, junto com a Nuremberg o tempo todo. Foi muito valioso mesmo. E esse, de fato, é o último podcast dessa temporada, então quero agradecer imensamente a todos vocês. Luiz, parabéns. Muito obrigado. Por esse acontecimento que foi a Abrafat Show 2023 e obrigado pela presença aqui no nosso Obrigado, programa. João, muito obrigado, equipe. Obrigado, Fábio. Obrigado, Brown. Muito sucesso. Obrigado, Fábio, por todo o suporte e pela presença aqui também no Abracast. Bom, eu que agradeço. Sim, é sempre uma alegria quando a gente pode compartilhar um pouco de informação e agradecer a todos aqueles que nos acompanham. Esse é o espírito que a gente quer que prevaleça. Certamente. Muito obrigado, Brau. Sucesso para Nuremberg, não só com a Abrafat Show, mas em todas as outras áreas. Para nós, João, e obrigado. Agradeço você que já é um parceiro da casa, né? Exatamente. Você, o James aí, são parceiros da casa e que cumpriram com muito louvor a missão aqui na Abrafat 2023. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Continuem acompanhando os trabalhos da Abrafat em todos os canais de comunicação deles. Esse foi o Abracast, gravado aqui do coração do Abrafat Show 2023, o maior da história. Até o nosso próximo encontro.